É nosso entrevistado de hoje no estúdio o diretor administrativo e de marketing do Jornal da Cidade, Renato Zaiden. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Renato, boa tarde. Boa tarde, Duda. Não, é um prazer falar com o Renato, uma das pessoas que move a comunicação local, representando esse jornal de expressão nacional, que é o Jornal da Cidade, e que tem um prestígio como um jornal que promove a nossa região de uma maneira excepcional. Como é que está o JC, Renato? Duda, graças a Deus, você sabe que fazer comunicação regional é sempre desafiador. É mais difícil do que você fazer comunicação nacional, porque você tem o desafio dos recursos, mas é gratificante porque você tem o resultado direto das pessoas, né? Você sai da TV, imediatamente as pessoas te abordam na rua. Duda, é aquele assunto e tal. Essa proximidade faz toda a diferença na realização que a gente sente. Acho que o efeito de quem faz comunicação regional, naquilo que você propõe, é muito bom. Então, o jornal a gente percebe, pela conversa, pelo contato com as pessoas, que eu acredito está fazendo o seu papel, está construindo plataformas novas na área digital, mas o papel está crescendo, pelo menos no jornalismo regional, continua crescendo. Ô, Renato, você sempre foi uma pessoa em Bauru preocupada em divulgar Bauru e trazer investimentos, desde a época de outras administrações. Uhum. E Bauru, ultimamente, parece-me que tudo quanto é ranking que está aí, Bauru aparece bem cotado, né, Renato? Como é que você vê o futuro de Bauru? Pois é, nós já viajamos juntos, né? Fizemos divulgação de Bauru fora aqui, em outros países, tivemos essa satisfação. E, Duda, a gente decidiu, nós optamos, você como empresário, eu também, em ficar morando no interior, ficar morando aqui, e em vez de buscar lá fora uma oportunidade melhor, tentar transformar a nossa cidade naquele cenário ideal para que a gente pudesse crescer, pudesse desenvolver. Bauru passou durante 20 anos, eu acho que do governo Collor para cá, quando nós fizemos aquela festa, nós estávamos junto no Maxud, divulgando Bauru como a melhor cidade para quem quer investir, e logo em seguida o cenário internacional mudou, o cenário nacional mudou, e Bauru sofreu muito com as privatizações, sofreu muito com os processos políticos de cassação, de corrupção, de denúncia, enfim, as empresas que com a tecnologia da informação conseguiram administrar as suas empresas de longe, fecharam filiais aqui, perdemos regionais de montadoras, enfim, acho que a grande contrapartida que Bauru teve nesse período foi muito pequena, na verdade ela cresceu pela sua própria competência, a competência do bauruense, daquele que continuou na cidade, embora ela estivesse passando por dificuldade. Hoje eu vejo que alguns políticos que antecederam o Rodrigo, o próprio Tuga teve uma administração séria, a Câmara evoluiu nos seus processos, o fato da Câmara estar sendo acompanhada pela imprensa, pelos jornais, pela rádio, mas especialmente a transmissão ao vivo pela TV, deu à Câmara uma nova responsabilidade sobre os atos dos vereadores. Eu faço uma leitura assim de que é mais ou menos que nem a polenta, demora por 5 minutos finais, é aquela que nós estamos começando a engrossar, quer dizer, Bauru está começando a pegar corpo. Eu acho que ainda demora um pouco, a gente precisava ter aí mais uns 8 anos aí de paz, de administração, de projetos, mas Bauru se consolidando, a partir do momento que chegar nos seus 450, 500 mil habitantes, ela tem uma envergadura para fazer um voo mais cruzeiro e mais longo, mas eu vejo como irreversível, né, essa situação de Bauru hoje, amadurecendo, Bauru consolidando uma nova realidade e fez uma transição dolorida, mas foi muito positiva, está sendo muito positiva. O que você espera dessa próxima administração do Rodrigo, Renato? Bom, eu acho que o Rodrigo foi uma boa surpresa, né? Tanto do ponto de vista eleitoral, quanto do ponto de vista de ser uma pessoa acessível, carismática e ter ouvido diversos setores da sociedade. Nós mesmos temos uma relação de amizade com o prefeito, mas uma relação crítica, muitas vezes, em função do jornalismo ácida e dura. Mas eu vejo que o Rodrigo, nessa segunda administração, está sendo inclusive um pouco sabático, ele está ausente da mídia, ausente da área dos eventos públicos, porque, pelo que ele me disse, ele está justamente aproveitando esse tempo, porque a demanda do cotidiano da cidade toma muito tempo do prefeito, então ele não tem tempo para pensar a cidade do futuro, para planejar. É fazer o dia a dia e planejar. Então, acho que o grande desafio do Rodrigo agora é ter um projeto para Bauru, não para o governo dele,
Mas para Bauru daqui 15, daqui 20 anos, esse é o desafio do prefeito, pode ser o Rodrigo, quem for. Nesse momento nós temos que planejar a cidade daqui 2 décadas, e eu acho que esse é o maior desafio. Os problemas pontuais, ele tem competência para resolver. Eu acho que hoje ele tem dentro do governo pessoas aí com mais experiência, mais maduras, e que eu acho que o governo está se colocando de uma forma séria, de uma forma competente, dentro de um cenário. E um prefeito trabalhador, né, Renato, acima de tudo, né? Ele é um moço que levanta cedo, vejo que dorme tarde, e acho até que é um pouco cansado, apesar da juventude, né? Outro dia eu falava, eu acho que você precisa, porque você é o prefeito da cidade, também ter o seu descanso para estar pronto para atender essas demandas, né? Você não é o super-homem, você é um bom prefeito, um jovem, mas vocês têm que saber que tem um limite para isso. Brincando com ele, precisa tirar umas férias aí. 118 milhões para o nosso tratamento de esgoto. Como é que você viu isso daí? Você e eu já falávamos que a gente acreditava que esse dinheiro viria para cá, porque o problema do esgoto de Bauru polui o resto daqui para frente. Pedreneira sofre com a gente, né? O Rio Tietê, dali para baixo, do Náutico para baixo, e que o governo federal tinha que estar sensível a essa nossa demanda, porque é um problema ambiental que não é só da cidade. E Bauru contribui hoje, né, e a região, um grande recolhimento de tributos para o Estado e para a União. Eu acho que é mais do que justo que a União reinvista um pouco disso. Estão investindo tanto em Copa do Mundo, em estádio de futebol e coisas do tipo. Quer dizer, se não investir em saneamento básico, né, é muito mais importante. Agora, né? A notícia boa foi vir a fundo perdido, né? Isso foi bom demais. Acho que foi um trabalho aí da equipe do governo, acho que da própria sensibilização da opinião pública. E o ano que vem a gente tem a eleição, né? Eu acho que as pessoas estão pensando que Bauru tem um colégio eleitoral respeitável e a região também. Então eu fiquei muito contente. Eu acho que o grande desafio agora não é o dinheiro. O dinheiro já está aí. Já está dito que via. É o projeto do tratamento de esgoto, a licitação do tratamento de esgoto, que ela vai ter que ter muitas competências para se fazer uma coisa que pense também, porque de repente esse tratamento de esgoto é limitado para daqui a 10 anos, a cidade cresce e você está com um problema depois. Então ele tem que ser dimensionado para 30, 40, 50 anos e para possíveis expansões. Então, para isso, a competência na realização do projeto e na licitação, com certeza, esse vai ser o grande desafio. E vai ter que ter uma transparência muito grande. E eu acredito que há uma divergência interna de governo, mas que deve prevalecer o bom senso. E nós, da imprensa, temos a obrigação de acompanhar e mostrar para você, espectador, para você, leitor, ouvinte, aquilo que está acontecendo, para você fiscalizar junto. Se você fechar o olho e imaginar o Rio Bauru cheiroso, entendeu? Pescoso. O que nós podemos fazer com isso daí, Renato? Rapaz, você vê, o Samuel, que tem dupla cidadania, né? Ele é bauruense e texano, ele mora em San Antônio, no Texas, a filha dele. Outro dia eu fiz questão de escrever no Jornal da Cidade sobre um sonho que é seu, que é meu, que é de todos nós. O Sola lá do Quera também sonha com isso, que é você fazer uma barragenzinha ali em Triagem, a outra mais ou menos ali no Santa Luzia, né? Mais para cá um pouco, até a estação ferroviária, e na Nuno de Assis você barrar a água do Rio Bauru limpinha e pôr um barquinho, aqueles bonitinhos, aquela chata, navegando por ali. Depois, em Triagem, fazer um grande lago, tudo, e sair até lá no Tietê. Você já pensou? Bauru navegável, né? Do Batalha, que joga água para fazer o Rio Bauru, até o Tietê. Quer dizer, é um sonho possível. Alguns engenheiros que nós conversamos, o pessoal de saneamento, o pessoal da própria hidrovia Tietê Paraná, que nós temos amizade lá do Rio, aquele pessoal da CESP, diz que isso é possível, que os recursos para isso estariam no Ministério de Turismo, a obra seria mais rápida e paralela ao acompanhamento de esgoto, ou quem sabe a empresa que vai fazer o tratamento de esgoto que vence a concorrência não pode dar isso como um presente para a cidade em contrapartida, e a gente já pensou tomar um aperitivo ali na Nuno de Assis, num guarda-sol, pescando e brincando no Tietê. Acho que ia trazer gente de todo lado. Eu acho que é um sonho possível, né? Lógico que nós temos que tratar da realidade, da dura realidade, mas se a gente não tiver sonhos, a gente não consegue enfrentar o cotidiano de hoje, né? Campeonato de pesca. Barbaridade. E campeonato de pesca, que também tem campeonato de truco e campeonato de mentira. A gente tem que imaginar essas coisas, né? Alguém sonhou a Disney, claro. Alguém sonhou em Santo Antônio. Santo Antônio, Texas, foi feito há 100 anos atrás, um rio canalizado,
tinha um caladozinho de 3 ou 2 metros, menor que o Rio Bauru, e é uma maravilha, virou, tem vários centros de convenções, tem uma série de atratividades hoje. Eu acho. Que todo mundo vai para lá, dentro do mundo. É um rio que tem um volume de água razoável, né? Dá para fazer tudo Aqui é só fazer a barragem e acabou, né? E a reservação lá no Batalha, lá na frente, que é para diminuir esse negócio de furar poço da cidade, que é um outro assunto que é muito importante dentro dessa área fluvial da cidade aí. Nós temos no fundo de esgoto aí 60 milhões. Na sua ótica, o que nós podemos fazer com esse dinheiro? Eu acho que ele poderia ser aplicado na complementação do próprio fundo de esgoto, ou se vier um melhor aproveitamento para uma obra de interesse coletivo dentro da cidade. E nós temos algumas demandas, eu acho, já tivemos aí um financiamento de asfalto. Eu penso que Bauru ainda não pensou na sua mobilidade urbana. Nós temos a Rondon hoje sendo usada como avenida, com grande risco e volume de acidentes. Nós temos uma ligação hoje das Nações Unidas, que ela está estreita aqui em cima, na Nações Norte, mas ela é dentro da cidade, mas você não tem uma ligação de leste a oeste da cidade ou 2 ligações. Talvez a Duque de Caxias, que não veio nesse plano de mobilidade, tivesse que ter as suas calçadas diminuídas para fazer um grande corredor, mas eu acho que ela deveria ser pensada nesse problema dos corredores internos da cidade, ligação bairro a bairro, ligação de norte a sul, mas principalmente ligação de leste a oeste, oeste e leste. Talvez seja aí uma grande oportunidade para complementar aqueles outros 40 ou 60 milhões que já vêm também de financiamento para asfalto e para novas vias dentro do sistema interno. Você acha que devia parar de cobrar daqui para frente o fundo de esgoto do munícipe? Luda, eu entendo que você paga uma conta de luz muito maior do que a conta de água. Eu acho que se a água, o esgoto, o benefício coletivo, eu acho que esse dinheiro já está dentro do orçamento do Baunense, que já investe nisso. E se a gente continuar a ter esse dinheiro para reinvestir em meio ambiente, em preservação ambiental, em saneamento, esse dinheiro nunca vai ser perdido. Cada centavo desse dinheiro aplicado nessa área de saneamento, nessa área de sustentabilidade, ele retorna como um real inteiro. Então, ele porque o dinheiro estando aqui no município é mais fácil de ser fiscalizado, né? Eu às vezes lembro de empréstimos compulsórios que nós vimos por aí da gasolina, que ninguém mais toca no assunto. CPMF. Você lembra do CPMF? Agora, a gente sabe que tem lá. Você lembra a venda do ouro para o bem do Brasil? Ouro, eu era criancinha lá e via aqueles comícios. Nessa época a gente tinha saído de Bauru, o papai foi trabalhar com Onde foi parar esse da ouro? Companhia Florestal Monte Alegre em Agudos, e eu me lembro do pessoal dando aliança lá. Esse ouro foi para o bem de alguns brasileiros, mas eu acho que não foi para o bem do Brasil. Quem vai dizer, né? Agora, se estivesse numa cidade só, com certeza aí a cidade inteira fiscalizaria. Claro. Então a municipalização... Esse fundo de esgoto dá para a cidade ficar atenta, e nós que fazemos a comunicação em Bauru, está em cima para cobrar isso, né? Olho vivo o tempo todo, olho vivo o tempo todo. O Arnaldo Duran, né? É verdade. Eu tenho perguntado ultimamente, tem tido opiniões diferentes de pessoas que acham que Bauru é responsável, tem que fazer acordo, mas personalidades históricas e respeitáveis no município, como Zercilo Barbosa, Tidei e você que está aqui agora, alguns têm se pronunciado contra a prefeitura fazer qualquer tipo de acordo e que essa dívida da Coab tem que ser vista passo a passo. O Sandro, o presidente da Câmara, trouxe aí uma lei aprovada na época do Tidei, onde o Tidei fala que a prefeitura seria solidária, mas é uma lei de 83, 85. Coab já estava devendo tanto quanto deve hoje. Qual a opinião do Renato Zaiden? Eu acho que a dívida tem que ser paga, não antes, sem uma grande negociação. Se necessário, o primeiro caminho deve ser a demanda judicial. Jurídica. Porque do outro lado você tem um credor que é público, que a Caixa é dinheiro nosso, né? E é governo federal. Eu acho que tem um processo político. Se eles tiverem uma dificuldade pela demanda jurídica, que vai demorar 20, 30 anos, que no Brasil acontece isso, eu tenho certeza que o acordo vai ser muito mais benevolente para Bauru e para a Coab. Entendo que nós devemos tentar essa via de que eles saibam que nós temos um instrumento jurídico na mão que pode dificultar e muito o recebimento por parte deles, para que eles possam, inclusive ao lado do governo, né, dar um desconto grande nessa dívida, porque não é uma dívida de um particular para outro particular, né? É interesse público. Ninguém vive no país, as pessoas vivem na cidade. E uma cidade não pode ser inviabilizada em favor de uma instituição financeira, embora o dinheiro dela seja público. Eu tenho certeza que contadores, especialistas, auditores, advogados e a influência política
né, da cidade, o poder político da cidade, da região, tem que ser chamado na lei. Uma dívida impagável. É impagável. Também, né? Nesse Não valor é impagável. Então, não dá. nós temos que negociar o máximo possível, mas se não tiver negociação... Como é que é no jogo do truco? Estou perdido, truco. Né? Vamos para o caminho jurídico. Né? O caminho jurídico talvez seja a única defesa que a gente tem, e que se esse governo não for sensível, isso o próximo virá. Concordo plenamente com você. E desapropriaram a rede, um dos motivos era construir o prédio da Câmara, depois mudou de projeto, até agora não construiu nem A, nem B, nem C, nem D. Você acha que a Câmara deve construir um novo prédio? E como que você vê ainda o prédio da NOB sem projeto? Olha, nós fizemos, inclusive, uma provocação no jornal, uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, com um arquiteto bauruense, o Galo, que era a Praça Machado de Mello reurbanizada e aquela grande estação utilizada, seja pela Secretaria de Educação, seja pela Câmara Municipal. Se a Câmara não vai para lá, eu acho que aquele próprio tinha que estar sendo usado muito rapidamente, porque ele foi tombado há muito tempo, deteriorou, estragou, só serviu para piorar. Daqui a pouco ele, além de ser tomado, vai cair. Não é verdade? Porque tomba, mas não cai, porque não usa. Quer dizer, e acho que a Câmara tem que ser cada vez mais a casa do povo, né? É a casa onde as pessoas possam conviver civicamente, onde todos possam ter acesso a ter um grande auditório, que seria também um grande plenário. Os vereadores precisam, e nós elegemos vereadores para que eles cuidem das coisas da cidade, ter espaço para trabalhar, para receber o munícipe ali. E eu sou favorável, sim, que se discuta mais rapidamente possível e se coloque em prática a construção de uma Câmara que tenha o porte que a cidade merece. Uma Câmara que seja do tamanho que dá Bauru, coração de São Paulo de hoje, e que seja do tamanho da Bauru que a gente pretende, que cresça com qualidade de vida, que se desenvolva, que não enche. Eu acho que uma Câmara Municipal é uma instituição importantíssima dentro do processo da democracia e da cidadania. Então eu sou totalmente favorável a que se discuta, e eu particularmente acho que a Câmara deve ter uma casa confortável para o munícipe, principalmente para aquele que não tem tanto acesso. O vereador é a figura pública mais próxima, a autoridade pública mais próxima do cidadão. Você tem 17 vereadores, o prefeito você só tem um só. Então, eu acho que o vereador é o cidadão que tem que ter o contato com o povo, tem que ser a voz do povo. Nós temos que pensar a política de uma maneira mais atuante, mais inteligente, mais moderna, e sair daquele preconceito de só criticar o processo político. Nós vamos participar do processo político, vamos cobrar dos políticos uma postura de cidadania e de envolvimento maior, e vamos evoluir, porque ficar alheio a esse processo, ou não querer investir em política, não querer investir numa área física para que se exerça a política, isso tudo é uma grande bobagem. Na verdade, o processo da solução coletiva passa necessariamente pelo exercício da política de uma maneira saudável, de uma maneira ética, de uma maneira transparente. Bom, tudo indica que para cargos majoritários o Brasil continua tendo 2 partidos, o PSDB e o PT. Como é que você vê o embate entre o Aécio, que tudo indica será o candidato do PSDB, e a Dilma, que deverá pleitear a reeleição pelo PT? Dudu, eu sou empresário como você, jornalista também, publicitário, comunicador, e nós vemos as realidades de vários ângulos. Eu acho que a próxima eleição, ela vai continuar sendo uma eleição que vai dar vitória àquele que tiver sucesso na economia. Se a economia continuar sendo de agrado do povo, vai ser muito difícil. E parece que não vai ser, você, né, tratar. Como é que você está achando? Eu acho que vai continuar do jeito que está. Acho difícil, acho que é importante essa vinda do Aécio, um contraponto, encontrar um discurso, achar que o Brasil pode muito mais e pode muito mais, e eu acho que o grande desafio do PSDB é mostrar que o Brasil pode muito mais e com eles, o que eles poderiam fazer para o Brasil poder muito mais. Porque o governo atual, com todas as críticas que se possa ter, é um governo que hoje está sendo sustentado pelo sucesso da economia e não pelas suas ideias, na minha opinião, e não pelos seus projetos, porque eu acho que o PT está sendo tão pragmático como todos os outros partidos foram. Tudo aquilo que eles criticaram naqueles outros partidos, hoje eles fazem com maestria. Mas há que se reconhecer que houve uma evolução, houve uma inclusão social, houve uma melhora na qualidade de vida, e isso não pode ser jogado fora e nem será desconsiderado. Mas essa eleição de gratidão já houve. A próxima será, acho que, uma eleição do seguinte: eu não quero que mude, eu quero continuar tendo conforto, quero continuar tendo emprego, quero continuar tendo dinheiro. Então acho que é uma eleição muito difícil para a oposição. Você não está achando que a inflação devagarzinho está começando a corroer, Renato?
Com certeza, porque saíram da ortodoxia, estão cedendo algumas pressões, e esse é o ponto que me preocupa dentro do processo do atual governo. Porque o cenário internacional, queira ou não queira, piorou, e os reflexos estão chegando aqui. E uma realidade, você tem muito na economia informal serviços que cresceram muito o preço. E isso não é possível. O imóvel cresceu o preço na medida que não cresceu o preço, por exemplo, do assalariado. Quer dizer, tem imóvel que deu 200%, 300% de acréscimo. Como que aquela pessoa que não teve 200%, 300% consegue continuar comprando? Vai ter esse descompasso aí, você tem uma inflação de demanda, que eu acho que é isso aí mesmo, uma inflação estrutural, por motivos que só os economistas podem dizer. Eu não tenho esse conhecimento todo, mas eu percebo quando eu vou fazer as minhas compras de serviços, de produtos e de mercado. Eu ia perguntar sobre o governo do Estado agora com o Geraldo Alckmin saindo candidato, mas aproveita, responde isso e complementa com a pergunta do Rafael do Parque Sabiá. Ele fala assim: Renato, o que você acha do governador Geraldo Alckmin tirar as bases da polícia rodoviária de alguns municípios, como Lençóis Paulista e Agudos? Parece-me que Pirajuí também, aquela base de Pirajuí é muito importante. Ao invés de investir na polícia militar, está tirando ainda mais da categoria. Cadê o estímulo e a segurança? E eu emendo ainda aqui para dar... E a nossa região com tanto presídio, né? Polícia rodoviária é importante para qualquer situação. Renato. Bom, nós temos no Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo um amigo e um bauruense que é o Meira. Uma pessoa extremamente competente, é um policial daquele que tem DNA de policial mesmo. Verdade, você tem o Versa, que é o comandante-geral da Polícia Rodoviária, e temos um deputado que tem uma grande influência dentro do governo. Eu, particularmente, entendo que o Meira está fazendo um estudo no sentido de racionalizar as bases para botar mais policiais na rua. Eu acho que a percepção de segurança piora muito e politicamente vai ter um desgaste muito grande com o governo se isso acontecer. Eu não tenho uma avaliação se isso é melhor ou é pior. Eu não gostaria que acontecesse numa primeira avaliação superficial. Eles dizem que vão colocar mais de 350 a 400 homens se mobilizando pelas rodovias. Eu acho que é um benefício talvez muito pequeno pelo desgaste político que nós vamos ter e a percepção de segurança. Porque a base estando ali, queira ou não queira, ela te dá uma referência de onde você pode recorrer à estrada, caso você tenha algum problema, caso você precise. Porque a base móvel, que eles dizem aí, né, aonde ela ficaria, como ela seria colocada, eu acho que falta complementar essa informação, que nós não tivemos, inclusive o jornal publicou essa matéria hoje. Vamos conversar com o Coronel Meira, e saber melhor isso para poder fazer uma avaliação. De princípio, eu também penso que nós vamos piorar a sensação de segurança. Politicamente, eu acho péssimo. Politicamente, é totalmente equivocado, na minha opinião. Embora, tecnicamente, eu não tenha avaliação para fazer e confio muito na competência do Coronel Meira, porque eu sei que ele está fazendo um trabalho diuturno. Já estive com ele no comando em São Paulo, acompanho com o jornalista, acompanho pela PJ o trabalho dele. Hoje eles estão mudando muito, transformando uma polícia hoje muito mais presente. Mas isso politicamente pode causar um desgaste muito grande na próxima eleição. Concordo plenamente com você. Nós vamos eleger mais deputado dessa vez ou não? Pois é, né? Na última vez que nós conversamos aqui, eu falei, não depende de nós, depende deles. Quer dizer, quais os políticos que estão se apresentando com propostas, com ideias, que estão se mobilizando. Boa essa vez. Agora precisa parar aqueles caras de 3 mil votos, 4 mil votos, sair candidato, né? É muito partido e eu acho que esses caras que se colocam sem ter possibilidade, quer dizer, pode... Só atrapalha. Para pegar uns trocados, né? Negociar um cargo. Infelizmente, nós ainda temos esse processo. Mas eu espero que a gente tenha pelo menos um deputado federal, né? E acho que dá para fazer 2 deputados estaduais. O Pedro se reelege, tem que continuar. Não podemos abrir mão de um deputado com a importância que tem o Pedro hoje. Embora ele muitas vezes se coloque como olha e tal, eu falei, Pedro, acho que você pode dar mais 6 anos de contribuição da sua juventude aí
para a cidade e para a região. E o Alckmin sendo candidato, o Pedro não vai falar não para ele. Pelo Pedro ele sai fora, viu? E acho que, eu sei, mas eu acho que ele tem que ficar, e acho que nós temos que eleger, quem sabe, mais um estadual. E o federal, eu acredito que a gente tenha cacife para eleger dessa vez, e aí os quadros que vão se apresentar, mas eu acho que tem que se apresentar desde já, se colocando, mesmo que isso possa parecer uma antecipação das eleições, mas eu acho que nos permite um debate maior sobre quem poderá nos representar lá em Brasília. Você não acha que a grande mídia está dando um espaço pequeno para o Pedro Tobias? Na verdade, você vê, dentro do cenário político, Folha, Estado e alguns sites têm dado espaço, mas a grande mídia tem dado um espaço muito pequeno para o Estado de São Paulo, na minha opinião. Eu percebo que eu sou neto de meu avô, pai do papai era carioca, então eu ia muito ao Rio e tudo mais, mas eu digo o seguinte, estão vendendo o Rio de Janeiro, na principal novela da TV Globo, por exemplo, como um paraíso, com uma favela do Alemão todinha pacificada. A gente sabe que a realidade é diferente. A outra novela anterior também é no cenário carioca maravilhoso. Eles vão ter a sede principal da Copa do Mundo, a sede das Olimpíadas. E São Paulo não tem sido evidenciado e nem sido defendida na medida e na proporção que deveria. Porque São Paulo é o estado que mais tem gaúcho depois do Rio Grande do Sul, mais tem amazonense depois da Amazônia, mais tem mineiro depois de Minas Gerais, é o estado de todos os brasileiros. Eu acho que São Paulo perdeu muito espaço na mídia e por isso os representantes políticos de São Paulo, embora Fernando Henrique Cardoso, carioca, é um paulista que foi presidente da República, o Lula tem duas naturalidades, é bernardense e pernambucano, também não privilegiou São Paulo como deveria ter privilegiado, perdemos algumas indústrias para outros estados, pela guerra fiscal, enfim, está na hora de São Paulo, não só o Pedro, mas São Paulo ter um espaço grande na mídia. E para isso é preciso gritar um pouco, falar, vocês estão esquecendo da gente. Porque quando a gente fala isso, eles são obrigados a reconhecer e nos dar o espaço que nós merecemos. E também federativamente. O Estado perde muita participação e muita contrapartida. Então acho que São Paulo tem que se defender e é por isso que eu penso na próxima eleição ao governo do Estado, que nós temos que, não podemos deixar que São Paulo seja tratado com importância menor. É importante que São Paulo tenha um posicionamento mais firme nesses processos. E a nossa faculdade de medicina sai pela mão da Unesp? Pois é. Eu tenho informações de bastidores não oficiais de que o governador é muito favorável que ela venha e a Unesp estava querendo trazer ao invés de USP. Mas o que acontece é interessante. Nenhuma delas quer usar os recursos que já tem, eles querem recursos novos. Mas houve uma sobra de caixa na Unesp, na USP e na FAPESP. O ano passado, que somado deu qualquer Pedro coisa de 5 bilhões. O Pedro falou. A gente tem acompanhado isso. O próprio secretário de Saúde, o Giovanni, esteve aqui, é um homem acho que da USP, queria fazer, o governador quer fazer, o Pedro quer fazer. Eu acho que é uma decisão de governo e o governo tinha que chegar e, bater na mesa e falar, olha, nós queremos a Faculdade de Medicina de Bauru e vamos fazer a Faculdade de Medicina de Bauru. Porque o Adib já tem, eu estava nessa reunião, junto com o tio Gastão e com o Pedro Tobias, nós fomos a São Paulo, falou, se existe uma cidade que tem condições de ter uma Faculdade de Medicina hoje no estado de São Paulo, a cidade é Bauru. Os méritos para ter essa faculdade. Essa faculdade já está sendo buscada há 40 anos. Tem toda a estrutura de pós-graduação já, né? Está tudo pronto aqui. Se ela sai ou se ela não sai, eu não sei. Mas que nós temos que continuar lutando para que ela saia, nós temos que continuar lutando para que ela saia. Não é dúvida. Temos a melhor faculdade de odontologia da USP do país, né? O maior campus da Unesp, hospital regional. 6 hospitais públicos nós temos em Bauru hoje. Quer dizer, você tem espaço para os médicos fazerem residência à vontade, né? Tem tudo aí. O sol não vai sair se faltar vontade política das universidades, porque eu sei que do governador, do Pedro, está tendo um grande trabalho nesse sentido. O Pedro Valentim pergunta para você, você está assustado com essas ameaças do ditador da Coreia do Norte? Se você acha que são bravatas ou ele mesmo tem esse poder bélico que anuncia? Olha, Pedro, boa tarde, né? Pedro, eu fico como ser humano assustado, porque se houver um conflito ali, quem vai pagar o preço não são os loucos de plantão, são as pessoas que estão morando lá, são civis, são famílias, são pessoas como nós, com pai, com filho, com irmão, e que merecem uma dignidade. Eu acho que é um país hoje que está fechado para o mundo, a própria China não está apoiando
o processo da Coreia. Pela primeira vez, Pela né? primeira vez. Talvez E eu vejo que esse jovem que está lá no comando, por mais que ele seja... Ele está sendo manejado por militares, então né? ele talvez não seja, na verdade, a liderança. Agora, eu não sei se chama bravata para chamar a atenção do mundo. Você lembra do Saddam, que ele falava, que ele aconteceu. Quando foram lá, não tinha nada, aconteceu nada. Exatamente. Houve uma carnificina, um massacre. O problema ali é o seguinte, é que nem o esgoto de Bauru. Você vai no banheiro aqui, ele polui o Tietê inteiro. A arma nuclear, se for usada, ela não respeita barreiras. Isso pode causar um grande dano. E como? Você sabe, eu acho que o trunfo que ele se usa mais, como os Estados Unidos jogar uma bomba nuclear lá sem prejudicar a China. Não tenha dúvida. Você está percebendo? Eu acho que esse é o trunfo dele, né? Mas eu acho que agora eles vão pagar um preço, porque a China está percebendo que isso está virando um grande problema, e amanhã eles podem, dessa maneira que estão se voltando contra os Estados Unidos, China e o Japão ali. Uma bomba ali, eles estão geograficamente do lado, quer dizer, não tem como. Eles podem amanhã ser as vítimas desse modelo de governo. Então eu acredito, peço e oro por uma solução pacífica, porque eu acho que muitos inocentes vão pagar. Aqui no Brasil, acho que a gente não seria atingido do ponto de vista físico. Lógico que um problema desse mexe com toda a estrutura mundial, com todo o ordenamento político do mundo e da economia, e as suas consequências não seriam nada boas. Eu espero que haja uma superação e que haja um entendimento, porque é o melhor caminho. Tem que haver. O doutor Natanael pergunta para você, Renato, o pastor maluco, quer dizer, a opinião dele, Marcos Feliciano, além de ter dito que antes dele assumir a Comissão de Direitos Humanos, essa era comandada pelo Satanás, ele falou isso mesmo, e que agora num processo no Supremo Tribunal Federal, ele voltou a afirmar que os negros são amaldiçoados. O senhor não considera que esse cidadão está com algum tipo de problema mental? Olha, eu hoje estive lendo de que ele estaria muito contente com o resultado da expressão política e da notoriedade que ele está ganhando no Brasil. O partido que ele representa e ele mesmo eram pessoas que até 20 ou 30 dias atrás eram desconhecidas da grande mídia. Nem sabia que existia. Com todo o desgaste que ele vai ter, e eu acho que merecidamente está tendo esse desgaste, pelos posicionamentos, vamos dizer, preconceituosos, num pleno século XXI, o benefício político está sendo maior. E eu acredito que ele não esteja maluco, não. Eu acredito que ele é muito inteligente e ele está sabendo se expor, porque se tem um monte de gente contra, tem um monte de gente a favor, e esse monte de gente a favor, com certeza, é 300, 500, 1000 vezes maior do que as pessoas que conheciam ele antes e não eram nada. Então, eu não acho que ele esteja se posicionando filosoficamente, religiosamente. Ele está fazendo uma grande estratégia de marketing, se promovendo, mesmo diante de um assunto tão polêmico e tão triste, que é a falta de respeito à liberdade de escolha, à diversidade e principalmente a natureza e a raça de cada um de nós. Entendeu? Eu acho que isso é justamente a grande riqueza, são as diferenças. Mas eu espero, porque eu acho que não sai mais da Câmara, da presidência, ele não sai da presidência da comissão, eu espero que os demais componentes sejam suficientes, e a imprensa acompanhe de uma maneira muito mais criteriosa, e isso vai acontecer, para que os princípios, de respeito à dignidade do ser humano e aos seus direitos, elas sejam mantidas, independente de quem seja o presidente da comissão. Eu acho que o Estado tem que ser maior do que aquela pessoa que está ali na presidência. Interessante o seu posicionamento. Eu não tinha pensado assim, mas vejo lógica em tudo que você falou. Eu não entendi, falei, por que ele insiste em permanecer no cargo com essa rejeição, de todo mundo. Mas se ele está pensando no partido dele... Se ele fosse um grande nome, ele estaria no prejuízo. Como ele não era um grande nome, ele está no lucro. E, infelizmente, o jogo é esse, o xadrez da política. Ele virou uma autoridade. É o homem mais falado no Brasil hoje, aí 2 semanas. É verdade, pode ser. E o eleitorado conservador, como é que fica? Claro. Quanto que ele não ganha com isso? É verdade. E eles têm o quê? 1, 2 deputados, elege mais meia dúzia agora, 3 ou 4, né? Ontem a capa de 2 jornais, a Tarde da Bahia... Você viu essa opinião sua na Brasília? Mídia? Eu não li em lugar nenhum isso que você falou. Eu estava conversando com o Osmar Lemos, que é um diretor meu
da Associação Paulista de Jornais, a gente troca muita ideia, porque o Osmar teve uma militância na Associação Nacional de Jornais e era muito ligado aos políticos, vamos dizer, da esquerda. Então a gente estava trocando uma ideia e eu falei, ele falou, falando E ele conhece o cara? Ele conhece? Não conhece, mas ele faz a mesma leitura que eu fiz, eu falei, ele falou, também acho isso e tal. Ainda não vi se saiu alguma coisa disso. Eu vi 2 capas de jornais ontem, que era Felicidade e Feliciano, 2 jornais da tarde da Bahia e o Jornal à Tarde de Brasília, se não me engano. Não, Correio de Brasília e o Correio de Salvador, né? E era falando justamente do Feliciano e o contraste da Daniela Mercury fazendo a sua declaração de amor. Então as 2 capas foram muito parecidas com as fotografias, os beijos, aquela coisa toda. Então você vê que a semana polarizou, né, dentro desse processo do Feliciano de um lado, que é justamente o conservadorismo, o preconceito, e a Daniela Mercury, uma pessoa pública, assumindo sua posição, Casada, sua preferência, filhas, casada e tal, tudo, né? e que é o direito que ela tem. Claro, Quer dizer, a gente tem que respeitar, você não precisa Sem gostar. dúvida. Tenha Né? dúvida. É respeito, não está prejudicando as pessoas, não está forçando ninguém a nada. O respeito é uma coisa muito importante. A liberdade de pensamento, de expressão, de opção, isso é sagrado. E eu acho que nós vamos cobrar isso dentro da Comissão de Direitos Humanos, é só isso. Tenha dúvida. Renato, infelizmente já deu mais de 50 minutos. Mais alguma coisa? Não, meu agradecimento. Você sabe que nós, da frente da Associação Paulista de Jornais, temos uma missão e de muito tempo, que é promover, né, a conscientização nos grandes centros de poder, tanto do ponto de vista da iniciativa privada quanto do poder público, o respeito maior às comunidades regionais, às cidades, aos municípios, aos distritos, e isso passa pelo respeito à mídia regional, pelo reconhecimento aos valores de cidadania. Então a gente tem feito muito esse trabalho, e quando eu venho à TV Privé, eu estou vindo numa casa que faz a mesma coisa que faz o Jornal da Cidade. Nós fazemos o quê? Nós fazemos o exercício de trazer pessoas para se relacionar com pessoas através do jornalismo. O jornalismo que é utilizado para gerar, informar, para transformar. Então, eu queria parabenizar o trabalho da TV Privé, porque quem está em mídia, quem defende mídia regional, como a gente vem defendendo, quando chega numa casa como essa, quando consegue falar para tantas pessoas ao mesmo tempo, numa comunidade regional, em assuntos de interesse como nós temos, só tem que agradecer, parabenizar e incentivar e torcer para que vocês continuem, viu, Duda? Democráticos como são, acessíveis como são, crescendo, porém sem perder justamente essa coisa toda muito boa, que é dessa proximidade, desse humanismo, que é o que a gente sente toda vez que a gente vem aqui. É muito gostoso se sentir em casa. Mas você é da casa. Obrigado. Bom, agradeço a presença do Renato. Só para registrar, o doutor Natanael fez um comentário. Ele fala, incrível, Renato. Quer dizer que tem milhões de pessoas aqui no Brasil que acham que os negros são malditos? Natanael, pior que tem, viu? É lamentável, mas tem. Não sei se chega a muitos milhões, mas lá, o Brasil ainda não é um preconceito terrível como existe ainda em outros lugares, mas lamentavelmente tem. E como o partido dele, o Renato quis dizer o seguinte, como o partido dele não é nada, sair do nada para alguma coisa sempre é lucro. Não que o Renato apoie isso, ele acha que é isso que ele está querendo. O Renato vai falar. Pelo contrário, eu acho que tem milhões de pessoas que têm muito orgulho de não ter preconceito e entender que o negro é igual a ele. A maioria. O Brasil, acho que tem um preconceito social até maior do que racial. E eu não digo concordo com você. Que essas pessoas que o apoiam essa posição dele. Pelo contrário, as posições conservadoras representam muitos votos para ele. Infelizmente, mas é uma verdade. Não enxergar isso é tapar o sol com a peneira. Eu acredito que o Brasil é um Brasil de maioria, graças a Deus, democrática e que respeita muito a diversidade. Nenhum país do mundo se relaciona um ser humano com outro com tanta facilidade como aqui. A gente conversa muito com os estrangeiros e viaja. O Brasil é humano, é fantástico, é uma maravilha. Mas esses quiços, esses segmentos, esses posicionamentos existem aqui, existem em qualquer lugar do mundo. Aqui em menor escala. Mas dentro de um cenário de milhões de habitantes, ele vai ter alguns milhões de votos, sim, pelos posicionamentos dele, suficientes para se manter dentro do cenário político. Aí o doutor Natanael, ele enxerga também isso, ele fala assim, então o Feliciano com certeza vai triplicar os votos dele.
Provavelmente, infelizmente. Bom, eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.